Muitas vezes o inimigo leva as pessoas a ter um sentimento de abandono e desprezo, achar que ninguém dá atenção, ninguém olha para elas, que Deus abandonou, que Deus desprezou. Mas a palavra de Deus fala exatamente ao contrário. E Deus fez tudo para alcançar o homem. Deus fez tudo para trazer ao homem a condição, a possibilidade de ele poder viver o melhor de Deus para a sua vida. Deus enviou Jesus Cristo, seu único Filho, para ser cravado naquela cruz, para que pudesse reatar a nossa aliança, a nossa ligação, o nosso relacionamento com Deus. Bom, o Rubens já falou, mas eu quero desejar as boas-vindas àqueles que nos visitam nesta noite. E você que você é bem-vindo neste lugar, que Deus te abençoe, que o Senhor te encha de graça, unção, poder, que você seja realmente envolvido pela glória de Deus, e aquele vazio do coração seja preenchido, aquele vazio que as coisas do mundo não podem preencher, Jesus pode, e você deixar, Ele vai preencher isso na tua vida, vai te saciar, e você vai ser plenamente alegre, feliz, mesmo diante das lutas e das dificuldades. Eu quero compartilhar um trecho da palavra de Deus, bastante conhecido, que está lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 66 a 69. Eu quero falar sobre seguir a Jesus. Seguir a Jesus. Ser discípulo do Senhor. Caminhar nas pisadas do Mestre. Viver Cristo. Tornar um reflexo da glória de Deus. Ser realmente uma testemunha viva e real daquilo que Jesus é e daquilo que Ele quer que nós sejamos para testemunhar isso na terra, ser essa testemunha dentro do nosso lar, da nossa casa e da nossa família. Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas, João, Novo Testamento, capítulo 6, versos 66 a 69, diz assim: Desde então, muitos de seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele, com Jesus. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Paizinho, nós nos colocamos diante da tua presença nesta hora, diante da tua palavra, e nós nos dobramos diante desta palavra que é poder e autoridade, e a nossa mente e o nosso coração estejam voltados ao trono da tua glória, estejamos receptíveis, ó Pai, à tua voz. Fala conosco, ministra o teu querer em nós, envolva-nos com o teu poder, toma este ambiente nas tuas mãos, ó Pai, e que a tua unção venha de uma forma profunda, gloriosa, venha sobejar, venha transbordar vidas e corações nesta noite, e sejamos saciados de Ti, ó Pai, inundados por Ti, e saiamos daqui, Senhor, prontos, preparados, ó Pai, firmados, Senhor, decididos a ser realmente um seguidor de Jesus. Nós nos entregamos nas Tuas mãos, fala e ministra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus fala de um evangelho direcionado, um evangelho não manipulado, um evangelho não manuseado, um evangelho que não vem trazer uma satisfação individual, pessoal, dentro dos sonhos e dos desejos carnais e humanos. O Evangelho de Cristo é um Evangelho de poder e autoridade, mas é um Evangelho de submissão. E a palavra de Deus diz que no capítulo 6 de João mostra Jesus expressando este Evangelho, que fala de uma forma íntima do relacionamento do homem para com Deus, e fala de uma forma dura, uma forma pesada, uma forma coerente. E a palavra de Deus nesse texto que nós lemos diz que por causa disso já muitos haviam deixado de seguir a Jesus.
Muitos já não andavam mais com Jesus. Muitos haviam já abandonado o ideal, o propósito de seguir ao Senhor. E é isto que eu quero comentar nesta noite com você. Você é um seguidor de Jesus. Você está decidido a seguir Jesus. Porque se não houver uma decisão, uma convicção em nós, a pessoa não consegue seguir Jesus. Fica uma vida cheia de altos e baixos, né? Uma hora ele busca, outra hora ele deixa de buscar, né? Uma hora ele avança, uma hora ele recua, e assim fica uma vida instável e uma vida infrutífera, né? E deixa de vivenciar as bênçãos e os privilégios de Deus. E eu fico olhando para essa palavra, eu fico pensando, se naquela época, quando nós somos carnais, somos carnes, não no sentido espiritual, mas somos carnes, concorda comigo? Somos humanos, seres humanos carnais, somos carnais. Nós temos uma facilidade e nós temos uma tendência de querer apalpar as coisas, né? Principalmente brasileiro. O brasileiro chega num negócio e não tem capacidade de apenas olhar e falar assim, nossa, que legal, né? Ele vê com os dedos. Nós temos essa necessidade de apalpar, de tocar, de visualizar. É mais fácil crer naquilo que se visualiza, é mais fácil crer naquilo que é palpável, porque aquilo que se visualiza, aquilo que é palpável, não é necessário de fé, pois está diante de nós. E na verdade, o Evangelho do Senhor, ele busca algo mais do que essa condição nossa carnal e humana. E eu fico pensando que naquela época eles tinham Jesus com eles, em carne e osso, humanamente encarnado, um Deus encarnado. E eles podiam pegar em Jesus, eles podiam visualizar Jesus, eles podiam apalpar Jesus, eles podiam ouvir Jesus, e eles podiam ver Jesus e ver aquilo que eles faziam, aquilo que ele fazia. E diante disso, diante dessa condição mais ousada, a tendência de receber e aceitar, a Bíblia diz que muitos abandonaram, deixaram de seguir Jesus. E eu fico pensando, e o que será de nós? Não podemos apalpar, não podemos pegar, não podemos visualizar, mas temos que crer através da fé. Como é a nossa condição de seguir Jesus? Será que é mais facilitado? A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Há essa ação espiritual do Deus Espírito em nós hoje. Você começa a entender a luta, a batalha para ser um discípulo de Jesus. A batalha começa exatamente aí, contra a nossa carne, contra a nossa condição, né? Essa dificuldade de seguir o Senhor através da fé. Muitas vezes nós estamos caminhando bem e nos deparamos com uma certa dificuldade, com um certo problema, uma adversidade que nos alcança, nos atinge, e muitas vezes nós desfalecemos. E a tendência de muitos é dizer assim, eu vou largar tudo, eu vou abandonar, né? E eu quero dizer para você, não deixe de seguir Jesus, não deixe de seguir Jesus. Faça como os discípulos fizeram. Milhares de pessoas deixaram de seguir Jesus, mas os discípulos estavam ali com ele. E o que eu quero trazer nesta noite é por que as pessoas deixam de seguir Jesus. Por quê? Por que será que as pessoas deixam de seguir Jesus? Eu coloquei uma condição aqui, essa condição carnal humana, esse é o forte em nós, mas existem algumas situações que nós precisamos atentar para isso, né? Primeira coisa que eu colocaria, porque as pessoas deixam de seguir Jesus por descobrir que Jesus que elas seguem não é o que elas estavam esperando. Aqueles judeus deixaram de seguir Jesus por quê? Porque eles esperavam que Jesus viria sentado no trono, que Jesus vinha coroado de glória, de poder e autoridade para reinar, para dominar fisicamente a nação de Israel, um reino físico. Eles queriam que o Emanuel, o Deus conosco, o enviado, o prometido de Deus, aquele que nasceria e viria a este mundo encarnado, eles criam e achavam que este Emanuel, esse Deus conosco, esse Filho de Deus, ele viria para
dominar e julgar Israel e livrar Israel naquela época do Império Romano. Você vê como que a condição humana é forte nisso. E por isso eles deixaram de seguir Jesus. Eles se frustraram nisso. Eles se frustraram aguardando uma coisa. E hoje em dia tem muita gente que deixa de seguir Jesus porque se frustram. Por quê? Porque estão focados nos seus interesses. Eu creio num Deus que manifesta o seu poder e vai quebrar as correntes do Brasil e vai livrar este Brasil desse império comunista que está querendo se imperar por aí. Será? Será que é esse o tempo de Deus para isso? Será que Deus não quer que o Brasil desça um pouquinho mais embaixo? Que o povo brasileiro acorde e entenda que o reino de Deus não é um reino terreno, mas é um reino espiritual, que está acima da terra, que está acima do domínio humano e da humanidade e do conceito e dos preceitos humanos. E muitas vezes eu me pergunto, onde está a igreja de Jesus no Brasil? Quando deveria estar dobrada, clamando, chorando pela nossa nação. Mas ainda muitos crentes estão satisfeitos com a situação, porque ainda o problema não atingiu a eles. Então essa é a grande dificuldade. Eles esperavam um libertador físico e não estavam preocupados com o libertador espiritual. Muitas vezes nós estamos esperando uma libertação física, uma solução de problema dentro da nossa nação, dentro da nossa cidade, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro das nossas emoções, mas nós não estamos em busca de um libertador espiritual, aquele que alcança o homem, que liberta o homem e leva o homem para morar nas mansões celestiais através da salvação em Jesus Cristo. Muitas vezes não estamos olhando para isso. Muitas vezes a igreja está retrocedendo exatamente por isso. Elas estão fitos, com os olhos fitos no reino físico, nas condições físicas, nas soluções humanas, nos problemas humanos, no problema meu de relacionamento, no problema meu financeiro, no problema meu emocional, mas não no problema meu espiritual, que o problema da nossa nação não é outro. Guarde isso no teu coração. O problema do Brasil é único, o problema do Brasil é espiritual. Só isso. Muitos líderes, esses líderes do Brasil estão presos, sabe por quê? Porque eles não tinham Jesus no coração. Porque se eles tivessem Jesus no coração, eles não estariam lá. Porque Deus ia livrar da cadeia? Não, porque o caminho deles seria diferente. Concorda comigo? Amém. Não é verdade? Então o problema do Brasil não é econômico, não é político, é social, mas também não é social. É social porque a situação espiritual é decadente. Essa é a situação. E não era diferente na época dos judeus. E quem que o Brasil está esperando hoje? Quem que a igreja de Jesus está esperando hoje? Um Jesus que resolva o problema, um Jesus que cura a enfermidade, um Jesus que faça alguma coisa. Não um Deus que é, mas um Deus que realiza. As pessoas buscam Deus por aquilo que eles podem fazer, e não por aquilo que Ele é, Senhor de todas as coisas. O reino de Deus, por enquanto, é espiritual. Por enquanto é espiritual. Ele se manifesta no reino físico, manifesta, mas o reino de Deus é espiritual. E Jesus disse que o reino de Deus já está entre vós. Lá no tempo que Jesus está na terra, já está entre vós. Ele está no nosso meio. O que é preciso? Eu preciso aceitar isso. Eu preciso entender e me se dobrar e me lançar ao reino de Deus e aceitar o reino de Deus na minha vida, isto é, aceitar o domínio dele na minha vida. Só que muitas vezes para isso eu tenho que abrir mão, é outra condição, porque as pessoas muitas vezes abandonam Jesus, deixam de seguir Jesus por causa a ceder os seus pedidos egocêntricos. Elas não querem ceder a sua vontade própria, os seus desejos, os seus sonhos, não estão dispostas a abrir mão daquilo que elas anseiam e desejam, e muitas vezes vivem 80, 100 anos correndo atrás dos seus sonhos e nunca encontram, e não querem abrir mão deles para fazer a vontade do Senhor. A satisfação carnal e humana tem sido o grande alvo da maioria dos que buscam a Cristo. Você pode perceber, analisa, faça um levantamento, faça uma pesquisa.
E procure perceber aí a condição daqueles que já vivem em Cristo, que já vivem um discipulado do Senhor, que já segue Jesus. Qual é a condição que o levou a isso? É difícil você encontrar uma pessoa que fala assim: minha vida estava toda tranquila, eu estava bem, não tinha problema e eu resolvi entregar minha vida para Jesus. Geralmente é o contrário. Eu estava numa situação difícil, eu bati em todas as portas, eu procurei todo meio de resolver o meu problema, na minha casa, no meu lar. O meu relacionamento estava se acabando, a minha família estava se deteriorando, eu estava afundado no vício, eu era isso, eu era aquilo, eu estava no fundo do poço. Foi quando eu encontrei Jesus. Foi quando eu encontrei Jesus. Na verdade, esse problema de satisfação humana, carnal, é um grande motivo das pessoas abandonarem Jesus, porque elas vêm para Jesus com uma expectativa e elas se frustram, porque a palavra de Deus diz que nem os teus pensamentos são os meus pensamentos. A vontade de Deus é diferente da nossa. Nós olhamos de uma forma limitada, Deus olha de uma forma infinita. E o que Deus olha para você não é para hoje apenas, é para toda a eternidade. É a partir de hoje para toda a eternidade. Deus quer um caminho plano para você por toda a eternidade. E nós queremos uma solução para um problema de hoje. Resolver o meu problema, eu estou satisfeito. E não é isso exatamente o que a palavra de Deus diz. Tiago, capítulo 4, versículo 3. Tiago diz assim: pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal. O que é pedis mal? Pedir para gastardes com os vossos deleites. Pedir para gastardes com os vossos prazeres. Muitas vezes nós pedimos as coisas para Deus. Seria importante a gente parar e falar assim: por que eu estou pedindo isso para Deus? Qual o propósito disso? Se Deus me der isso, qual é o propósito disso? E muitas vezes nós pedimos objetos, coisas para nos autodestruir. Deus não vai dar isso. Deus não vai dar. É como se uma criança, um bebezinho, uma criança inocente pedisse um instrumento perigoso para brincar. O pai que ama não vai dar. Não vai dar. Então muitas vezes nós nos frustramos. Deus está nos protegendo e nós estamos decepcionados. Deus está nos livrando de uma situação e nós estamos murmurando, reclamando, lamentando. Deus está impedindo um desastre maior na nossa vida e nós estamos achando que Deus fechou as portas e não deu certo. E muitas vezes por esse motivo as pessoas acabam deixando de seguir a Jesus. Outro motivo que as pessoas hoje em dia e naquela época deixaram de seguir Jesus é que Jesus enfatiza algo não visível, não palpável, que nós já comentamos, que é a fé. E muitas vezes nós estamos mais envolvidos no fazer, nas coisas, nas obras. Na verdade, o judaísmo, ele olhava muito para as obras. E Jesus veio pregando a fé. A lei estava baseada nas obras. Jesus veio pregando a fé. A palavra de Deus mostra de várias situações que o homem pecava de fazer tal coisa, de desobedecer e praticar um ato contrário à vontade de Deus, era pecado. Jesus disse: só de pensar já pecou. Agora não é mais só fazer, é só pensar. Então o Evangelho de Jesus vai um pouco mais além. Ele vai além das obras, ele vai na nossa fé. E como carnais, como eu já disse que somos, é muito mais fácil e tendencioso nós crermos em algo visível, palpável. Você vê Israel, um exemplo, a nação de Deus. Deus tira Israel lá do Egito de uma forma poderosa. Livra Israel do poder do Egito, do faraó. Mata os seus inimigos no Mar Vermelho. Quando Deus abre o mar e faz o povo passar a pé enxuto. Você não acredita nisso? Pode acreditar, porque a palavra de Deus está dizendo, e a arqueologia confirma isso. A arqueologia confirma isso. Vai estudar arqueologia que você vai ver como que a arqueologia confirma os detalhes disso tudo. A Bíblia tem sido confirmada dia a dia. E Deus trouxe essa nação caminhando pelo deserto, dando o maná todas as manhãs.
fazendo com que suas roupas não se envelhecessem, os seus calçados não fossem destruídos. E com um pouquinho que o líder dele se afasta para receber de Deus os mandamentos de Deus, o que acontece com Israel? Israel vai lá, fica desesperado, porque Moisés sobe ao monte e 40 dias Moisés não desce do monte. Nós queremos um Deus. E Arão pega os pendentes, o ouro que eles têm, e faz um bezerro de ouro. E eles começam a adorar aquele bezerro, dizendo: esse é o Deus que nos tirou do Egito. Uma vivência através da fé, experiências profundas e milagres inexplicáveis. É substituído por um objeto inanimado, surdo, mudo, que não tem condições de nada. Nós vemos assim a facilidade do homem, do ser humano, e a dificuldade dele crer através da fé, e a facilidade dele aceitar através de objetos. E esse mal perdura diante de nós. O mal deste século, qual é o mal desse século? É o mamon. E a palavra de Deus diz: você escolha, lá em Lucas, Jesus fala: escolha quem você serve, se Deus é o Senhor, se o Senhor, se o mamon é Deus, se o mamon. Vocês não podem servir a dois senhores. E esse mamon se refere ao quê? A riqueza, o dinheiro, os bens. A pessoa é feliz com Deus se ele tem bens financeiros, se ele está respaldado. Mas se há um desequilíbrio financeiro, ele já perde seu relacionamento com Deus, a sua sensibilidade. É mais fácil fazermos para Deus do que nos entregarmos a Ele. Muitas vezes queremos conquistar as coisas com Deus, fazendo para Deus. Fazemos como aquele fariseu que chega no templo e fala assim: Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou dízimo de tudo que eu possuo, né? Dou esmolas, e faço isso, e faço isso, e faço aquilo. E daí? Como se Deus precisasse de alguma coisa. A palavra de Deus é essa: filho meu, dá-me o teu coração. E muitas vezes nós queremos comprar a salvação, queremos comprar as bênçãos, queremos comprar os resultados através de ações. Eu faço, eu oro, eu jejuo e Deus vai me abençoar. Não. Eu me entrego ao Senhor e Ele vai me abençoar. Eu me entrego. O resultado da minha entrega pode vir ações para eu fazer, mas não são as ações que vão me entregar ao Senhor. E isto se torna realmente a verdadeira adoração. E este é um aspecto de grande dificuldade em que as pessoas têm deixado de seguir a Jesus. E outro aspecto também são os ensinamentos. Os ensinamentos de Jesus são pesados. Jesus, neste capítulo, ele usa uma forma dura para explicar o relacionamento do homem para com Deus. E ele fala: aquele que não comer a minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Eu creio que naquele tempo muitos não entenderam isso, como muitos hoje não entendem isso. Mas muitos do que deixaram Jesus, eles entenderam o que Jesus estava querendo dizer. Eles entenderam que para caminhar com Jesus, eles tinham que viver em unidade com Ele. Para caminhar com Jesus, eu preciso entender que eu preciso ser um reflexo de Deus. O lema dos ensinos de Jesus está declarado renúncia. E muitas vezes nós não estamos em condições de renunciar. Não estamos renunciar na nossa vida. Não, eu vou seguir Jesus, mas essa parte deixa de lado. Eu vou caminhar com Jesus, mas esse assunto eu não quero conversar. Essa situação eu não quero resolver. Eu vou seguir Jesus, mas quantos mas têm impedido as pessoas de seguir a Jesus? Quando Jesus disse: se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz, me siga. Ele estava dizendo: se alguém quer ser meu discípulo, deixe os mas e me siga. Deixe os mas. Muitas vezes nós temos que colocar condições para Deus. Os ensinos, o lema dos ensinos de Jesus enfatiza a renúncia, a abnegação. O lema dos ensinos de Jesus significa algo que muitas vezes mexe no nosso interior: amar os nossos inimigos.
abençoar aqueles que nos maldizem, sentir alegria quando fomos caluniados e injuriados. Mas que evangelho maluco, louco esse é o evangelho de Jesus. É por isso que lá na cruz, pregado, ele diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É por isso que quando Judas chega diante dele para dar um beijo da traição, ele diz assim: amigo, a que vieste? Né? E foi o único discípulo que Jesus chamou de amigo. Foi o único. Né? Isso marcou meu coração, não vou esquecer nunca mais. Né? Você quer ser um amigo de Jesus? Uma boa pergunta, né? Mas, amados, mesmo diante de todas essas dificuldades, mesmo diante de todos aqueles que abandonaram Jesus, a maioria deles foi embora, deixaram, renunciaram, desistiram de Jesus. A palavra de Deus diz que, diante de todas essas dificuldades, Jesus encontra alguns que não abrem mão de ser seus discípulos. E eu vejo que neste lugar estão esses alguns. Amém? Amém? Alguns que não abrem mão de ser discípulo de Jesus. Alguns que não trocam, não vendem, não façam nada em troca de Jesus, em troca desse discipulado. E na declaração de Pedro nós entendemos o motivo. Pedro, muito impetuoso, versículo 68, quando Jesus diz assim: vocês também querem ir embora. Jesus não estava, como diz por aí, entre aspas, com todo amor e carinho, Jesus não estava excomungando eles, certo? Jesus estava dando uma oportunidade para eles: se vocês quiserem, a decisão é de vocês, porque na verdade Deus não obriga ninguém. Aí Pedro toma a palavra em nome de todos, e ele diz no versículo 68: Senhor, a quem iremos nós? Essa declaração de Pedro, ela é muito forte para nós. E se nós prestarmos bem atenção nisso que Pedro diz, nós vamos entender que não existe outro caminho, não existe outra saída, não existe outra solução. Você pode viver 200 anos sem Jesus, você não vai a lugar nenhum, você não vai conseguir nada, você não vai ter paz no teu coração, porque a paz é somente em Jesus Cristo. Por isso que ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá, não se atemorize. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarda o coração daqueles realmente que creem, daqueles que se lançam, daqueles que entendem que Ele é a única solução, que Ele é a única saída, e nós vamos ter consciência disso. Se de repente pega fogo nesse lugar, para onde você corre? Para fora? Para fora por onde? Para onde você corre? Porta. Pela porta. Por quê? Porque você tem convicção que é a única saída, não tem outra, e vai ser aquela lá mesmo. Vai ser doido nós passar tudo junto lá, mas fique tranquilo que não vai pegar fogo aqui. O único fogo que tem aqui é do Espírito Santo. Tá? Tem extintor, tem hidrante, aí tem tudo. É nessa hora que nós precisamos de uma saída na nossa vida, quando a coisa pega fogo, quando as coisas não caminham bem. E Pedro, ele fez essa declaração com muita sabedoria e entendimento: Senhor, para quem iremos nós? Nós não podemos abandonar o Senhor de jeito nenhum, não tem para onde ir. E é isso que eu queria que você guardasse no seu coração, meu irmão. Não adianta, não tem para você aonde você ir. Você vai desistir, você vai perder o rumo, você vai queimar no prédio. Que a única saída é Jesus. A única saída é Jesus. A única condição de sobrevivência é Jesus. Na verdade, é o que nós precisamos entender: que sem Jesus não somos nada, não vamos a lugar nenhum, não alcançamos alvo nenhum na nossa vida. Somos frustrados, decepcionados a vida inteira. Podemos ter momentos de alegria, mas teremos uma vida de frustração, uma vida de decepção. Queremos fazer o que é certo, mas o mal que nós não queremos fazer, ele está impregnado em nossa carne, e muitas vezes ele prevalece sobre as nossas vidas.
Quantos caminham dessa forma? Quantos andam desse jeito? Mas o seguidor de Jesus, o discípulo de Jesus, ele tem poder e tem autoridade para fazer aquilo que é bênção para a sua vida, aquilo que Deus realmente quer para o seu coração, aquilo que Deus quer para a sua casa, para a sua família. E ele começa a mudar a história, ele começa a mudar a situação. Muitos tentam, mas sem êxito. Caminhar sem compromisso com Deus é uma vida perdida, sem direção e sem rumo, e leva à frustração, à derrota e à destruição. E a palavra de Deus fala de uma destruição eterna, não quero nem mencionar aqui, que permanecerá por toda a eternidade. E essa é a pior situação, essa é a pior condição, essa é a pior parte de toda essa história. Então o que é preciso? Versículo 69, Pedro faz essa declaração. Olha o que ele diz aqui, nós já estamos encerrando. Nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Nós temos crido. O que é preciso, em primeiro lugar, crer. Crer não é algo, não é um objeto que você vai na loja, compra, põe no bolso e leva para casa. Eu vou encher o meu armário de crença, de fé. Vou abrir o meu guarda-roupa, vou tirar tudo quanto é roupa que tem dentro, vou colocar fé lá dentro. Né? Não é assim. É algo do teu coração, de dentro da tua alma. É uma convicção. A palavra de Deus diz que, Hebreus 11:1 diz que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E no capítulo 11 de Hebreus diz assim: porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então Pedro disse: porque nós temos crido. Nós não fomos embora, nós não deixamos, porque nós cremos. Algo essencial na nossa vida para não abandonar Jesus é crer que Ele é o Senhor, que Ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Você crê nisso, amém? Já deu um passo. Mas Pedro não para aí, ele disse: nós temos crido e temos conhecido. Como que você conhece? Como que você sabe que existe uma pessoa que não gosta de macarrão com carne seca? Eu conheço uma pessoa que está aqui nessa noite que não gosta de macarrão com carne seca. Não gosta de carne seca. Né? É duas? Você também. Esse eu não te conhecia, agora fiquei te conhecendo também. Então é duas. Né? Não sei se tem mais alguém, mas não importa. Como que você conhece? É convivendo. É relacionado, é vivendo junto, é passando momentos juntos. E Pedro diz assim: para eu passar momentos juntos, para eu conhecer primeiro, eu preciso crer, eu preciso acreditar, eu preciso ter fé que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que Ele é o Deus encarnado, Emmanuel, o Deus conosco, o Deus presente, aquele que veio para libertar a minha vida, para salvar-me, para curar as minhas marcas, as minhas feridas. Mas eu preciso conhecer. Para conhecer eu tenho que relacionar. Diz os antigos, para que alguém conhecer alguém, tem que comer um saco de sal junto. Né? Eu não sei quantos sacos de sal já comi na minha vida. Né? Eu não sei. Né? Mas eu até gostaria de saber. Dá para calcular, né, na comida, no almoço, na janta, quanto vai de sal, divide pelos tanto que está em casa e multiplica pelos dias dos anos. Dá para ter uma base. Né? Eu vou fazer um cálculo desse. Eu trago a resposta para vocês. É relacionamento, é convivência, é isso. É preciso conhecer. E a partir desse relacionamento, que gera esse conhecimento, que me leva à liberdade. Porque a palavra de Deus é bem clara, e Jesus declarou isso, que é o conhecimento que gera a liberdade. E tem pessoas querendo ser libertas sem conhecer. Tem pessoas querendo viver no discipulado mais distante. Discipulado distante vai acontecer com aquele povão que seguia Jesus. No dia que Jesus faz uma declaração forte, uma declaração dura, eles abandonam. E eu fico admirado com Pedro. Pedro era volúvel, mas Pedro era casca grossa. Porque Pedro, todo cheio de boa intenção, chega para Jesus e fala assim: Senhor, eu não vou deixar que ninguém mate o Senhor, não. Eu vou pular na frente, eu vou brigar, vou sacar minha espada se for preciso.
Jesus olha para ele e Pedro, cheio de boa intenção, fala assim: para trás de mim, Satanás, você me serve de tropeço. Eu fico pensando, imagina se eu falasse isso para o irmão, com uma irmã, né? Eu não vou mais na igreja, não quero nem saber do pastor Cláudio. Mas Pedro continuou lá. Por quê? Porque essa declaração que ele fez não era da boca para fora. Eu tenho crido e tenho conhecido. Eu aprendi a viver a glória e aprendi a tomar chibatadas. Pedro aprendeu isso. E ele cresceu exatamente dessa forma. João capítulo 8, versículo 32, para encerrar, diz Jesus assim: conhecereis o quê? A verdade, e a verdade nos libertará. Quem é a verdade? Cristo. Jesus. Então você conhece Jesus, você não conhece de ouvir falar, mas conhece de relacionar-se. Vive uma afinidade com Ele, vive um relacionamento com Ele. Isso religião não ensina. Isso religião não dá não. Não dá não. E esse negócio de falar que toda religião leva para o céu, isso é mentira também. A Bíblia diz que o único que leva para o céu é Jesus. Que Ele é o único caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai, não ser por mim, Ele diz. João 14,6. Conhecendo Jesus, você é liberto. Conhecendo Jesus, o teu fardo é trocado. Conhecendo Jesus, o teu fardo é aliviado. Conhecendo Jesus, você tem forças, poder e autoridade para vencer o inimigo, para vencer principados, vencer potestades. A palavra de Deus diz: e nada vos fará dano algum. Conhecendo Jesus e vivendo Cristo, sendo discípulo do Senhor, a palavra do Senhor diz que nenhum mal chegará à tua tenda, nenhum mal chegará à tua casa, porque o Senhor Deus dará ordem ao teu respeito, para que não te tropece com o teu pé em pedra. Você viverá o poder e a autoridade de Deus. Passa por dificuldade? Passa. Quem não passa? Todo mundo passa. Jesus passou, mas ele nunca cedeu à tentação, ele nunca caiu em tentação, ele foi vencedor desde o dia que nasceu. Ele concretizou isso na sua morte. Por isso que ele diz: está consumado, eu cumpri aquilo que vim fazer. Amém, Jesus. Você quer ser um discípulo de Jesus? Amém. Isso vai estabelecer a minha fé como discípulo do Senhor. O meu conhecimento, o meu crer vai estabelecer a minha vida como discípulo de Jesus, estruturando a minha fé, e firmando os meus passos e dando-me força para vencer toda e qualquer situação. Toda e qualquer situação. É por isso que Paulo disse: posso. Quantas coisas? Todas. O que são todas? Então só coisas boas? Não. Porque se eu ler o contexto, vai falar de aflição, de perseguição, de fome, de nudez. Ele fala: eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu estando com Deus, ninguém pode comigo. Mais ou menos ele disse isso. O Senhor estando comigo, Davi diz: eu salto muralhas, eu venço o exército, eu posso todas as coisas. Amém? Amém. Curva sua cabeça, feche seus olhos.